Irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 18, irmãos. Nós estamos numa guerra, não é, irmãos? Cada um de nós estamos numa guerra, uma batalha espiritual. E a batalha espiritual, irmãos, é uma guerra. E eu faço uma pergunta para os irmãos. Na guerra, irmãos, mais pessoas saem machucadas ou mais pessoas saem mortas? Na guerra. Machucadas ou mortas, irmãos? A maior quantidade são de feridos. De mortos, são bem poucos. Então, feridos tem muito mais. Irmãos, na batalha espiritual também, feridos nós podemos ficar, mortos não. Na guerra, a pessoa vai para a guerra, irmãos, e ela vai preparada para quê? Para sair de lá vivo. Ela vai preparada para voltar para a família. Muitas vezes o ser humano fala assim: se for para eu perder uma perna, eu prefiro morrer. Outros falam: se for para eu perder uma mão, eu prefiro morrer. E na verdade não é isso não, irmãos. O soldado está na guerra lá, ele anda com o torniquete, né, irmãos? E aí quando ele toma um tiro de fuzil, ou uma bomba que estoura na perna dele, que ele perde a perna, ele vai lá e coloca o torniquete para estancar o sangue, para ele não morrer, irmãos. Ele não quer morrer naquele momento. Por quê? Porque ele tem esperança de voltar para a família dele, ele tem esperança de voltar para o lugar que é certo para ele. O lugar dele não é na guerra, irmãos. Na guerra ele está de passagem. Na guerra ele está por um curto período de tempo. É passageiro. Nós também fomos alistados para uma guerra. Nós estamos num território, irmãos, que não nos pertence. Esse mundo não nos pertence. Esse mundo não pertence ao nosso Pai Celestial. Nós estamos nesse mundo por um curto período de tempo. Essa batalha é por um curto período de tempo. Então aquele que se machuca, ele deve se cuidar para não morrermos. Porque ele tem que sair vivo dessa guerra. Ele tem que ir para o lugar que é dele. E onde é o nosso lugar, irmãos? É no céu. Nós temos lugar preparado lá. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Os irmãos acreditam, os irmãos creem que em cada um de nós, irmãos, em mim e em vocês, há de se manifestar uma glória muito grande, irmãos. Há de se manifestar. Então essa glória, irmãos, que há de se manifestar em nós, essa glória é uma promessa de Deus. E o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, ele não falha nas suas promessas, irmãos. Isso é certo. Nós temos que crer nisso. Nós temos que nos alimentar cada dia, irmãos, dessa esperança. A esperança de que um dia nós vamos ser apresentados diante dele em glória. Cada um de nós, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 19. Porque a ardente expectação. O que é uma ardente expectação, irmãos? Imagine que você está numa expectativa e isso é ardente, irmãos, é poderoso, é algo forte, uma forte expectação da criatura e espera a manifestação dos filhos de Deus. Então imagina que você está num corpo, você está numa carne e essa carne não vai herdar o reino dos céus. Esse corpo aqui não vai herdar o reino dos céus, mas nós, estando nesse corpo, nós estando passando por aflições, por lutas, por tempestades, sendo feridos muitas vezes, sendo machucados muitas vezes, nós estamos na expectativa da manifestação de quem, irmãos? Dos filhos de Deus. Então nós aguardamos o corpo celestial. Nós aguardamos aquele momento em que a glória de Deus ela vai se manifestar em nós. E tudo isso, irmãos, vai passar. E aí diz aqui, ó, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita a quê, irmãos? A vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, se perguntar para muitos aí, quem foi que sujeitou o ser humano à vaidade? E quando se fala vaidade, irmãos, é corrupção. Corrupção, dor, sofrimento, tudo isso. Vaidade. Quem foi que sujeitou o ser humano à vaidade? Muitos vão dizer, foi Deus. Por quê, irmãos? Porque tem um ser lá no Antigo Testamento que se manifestou como Deus, se manifestou como Senhor, e ele fez com que o homem se entregasse ao pecado, e ele fez com que o homem fosse condenado ao pecado, fez com que o homem tivesse uma lei sobre ele, e esse homem foi entregue à vaidade. Ficou sujeito à vaidade. Mas nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus não tem nada a ver com isso. Então, diz aqui no versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada do que, irmãos? Da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, irmãos, quando falo os filhos de Deus, é que naquele dia, quando Jesus vier, quando a glória do Senhor estiver em nossas vidas, que nós recebemos um corpo glorioso, ali sim, ali nós vamos viver para sempre com o Senhor, para sempre com Deus. Ali nós vamos ter, assim como Ele é, nós o veremos.
E assim como nós padecemos com ele nesse mundo, com ele também nós vamos ser glorificados. Então, quando fala os filhos de Deus, é quando nós recebemos aquele corpo celestial, irmãos. Quando nós saímos dessa situação em que nós estamos, em que nós fomos sujeitos. E hoje nós somos livres, é por Jesus. Mas livres de tudo? Não, porque nós estamos ainda nesse corpo. Então, nós passamos por tudo o que esse corpo nos propõe. E aí os irmãos podem falar assim, pô, mas o que o corpo me propõe? Irmãos, é muita coisa. Imagina que quando, isso já aconteceu comigo várias vezes, quando você vê um acidente, por exemplo, você vê uma pessoa muito machucada, você vê a pessoa sofrendo ali, e a pessoa teve um membro cortado, rompido, e a pessoa está ali, você começa a sentir dor por ela. Você começa a sentir a dor em você, não é isso, irmãos? Por quê? Porque os seus olhos estão vendo aquilo. E automaticamente a sua mente já ficou perturbada, e mexe com todo o seu corpo, e mexe com tudo, irmãos. Então essa vaidade, essa corrupção, vem através do quê? Do pecado que entrou. Através de Adão e Eva lá, passou a toda a humanidade. Então o ser humano ficou sujeito à vaidade. Quando você vê algo terrível, você fica com o quê? Com nojo. Não é, irmãos? Se você tiver acabado de comer, você chega até a vomitar. De acordo com aquilo que você vê. E aquilo mexe com você. Então os seus olhos veem algo e aquilo mexe com você. Se alguém chegar, não precisa ver. Se alguém chegar e contar alguma coisa para você, você está comendo ali, a pessoa chega e começa a contar alguma coisa que é nojenta. O que acontece, irmãos? Você não consegue comer, não é isso? Por quê? Porque mexe com você. E aí eu pergunto para você, o policial que vê algo terrível, ele consegue comer, irmãos? No começo ele não consegue, depois ele consegue. Ele vê algo terrível lá, aí ele sai dali e vai comer. Não se importa mais. Por quê? Porque ele venceu aquilo. Tanto conviver com aquilo, ele suporta. A pessoa que trabalha lá no necrotério, lá, já aprendeu a conviver com aquilo, irmãos? Para ela aquilo é normal. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso faz parte do quê? É da nossa vida aqui nesse mundo. Tudo isso faz parte do nosso tempo passageiro aqui nesse mundo. E tudo isso vai se acabar, irmãos. Vai se acabar. Da mesma forma que a pessoa ela consegue se controlar convivendo com a situação, o cristão também, na guerra que ele está, ele começa a viver uma vida espiritual. A luta da carne contra o espírito é uma batalha, é uma guerra, e chega uma hora que ele começa a vencer coisas que no passado ele não vencia. E ele começa a suportar coisas que no passado ele não suportava. Por quê? Porque ele está na guerra, ele está na batalha, ele está crescendo espiritualmente. E assim, vai se levando até o dia, irmãos, da vinda de Jesus. Então aí diz aqui, ó, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores do que, irmãos? De parto até agora. Então, todos os seres humanos, irmãos, todos gemem e estão com dores de parto. É uma dor forte, né, irmãos? Dor de parto, é uma dor forte. E aí diz aqui, ó, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos. Aqui, o apóstolo Paulo está falando dele, dos demais apóstolos, daqueles que trabalhavam na obra. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós. E nós mesmos, esperando o que, irmãos? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então esse corpo vai ser transformado, irmãos. Esse corpo aqui vai se acabar. Esse corpo aqui não vai existir mais. Então nós esperamos por esse momento. É o momento que nós vamos deixar tudo isso e vamos assumir o corpo que realmente nos pertence para a eternidade, irmãos. Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então ele está dizendo aqui que nós somos salvos é pela esperança, irmãos. Porque se nós olharmos para esse mundo, se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos para as aflições, nós não vamos conseguir permanecer. Porque nós somos salvos é pela esperança. Não tem nada nesse mundo que possa nos manter firme. Nada. Tudo aqui é vão, tudo aqui é passageiro. A nossa salvação, por que nós estamos firmes na salvação? É pela esperança. É a esperança que faz com que nós estejamos firmes. É a esperança que faz com que nós vençamos as lutas, as dificuldades, as batalhas espirituais. É a esperança. Sem a esperança, irmãos, sem chance. O que meus olhos contemplam não tem nada a ver com as coisas do alto. O que o meu corpo sente não tem nada a ver com as coisas do alto. Então é pela esperança que nós cremos. É pela esperança que nós nos mantemos firmes. Porque nós temos fé. A fé, irmãos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é isso, irmãos? A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. Então por que nós temos fé? Porque nós temos esperança na salvação. Por que nós temos esperança? Porque nós não estamos firmes naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos. Nós estamos firmes naquilo que nós esperamos em Deus. E aí diz aqui, ó,
Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, com perseverança. Então, nós não enxergamos nada, né? Não enxergamos nada, mas nós esperamos algo de Deus. O quê? Vida eterna, redenção do corpo, adoção de filhos. Então, com paciência, com perseverança, nós esperamos. Tem que ter perseverança. Sem perseverança, sem condições. Versículo 26, ó. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda no quê, irmãos? Nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo foi enviado em nossas vidas, irmãos, para nos consolar, para nos conduzir em toda a verdade, e esse mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ele intercede por nós por conta das nossas fraquezas. E aí diz aqui, ó, versículo 27, ó. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, irmãos, Jesus, ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Então, irmãos, qual é a intenção do Espírito, irmãos? Qual é a intenção do Espírito? Então, ele sabe. Então, ele nos ajuda. E aí diz aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esse também chamou. E ao que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Então, predestina, chama, justifica e glorifica, irmãos. É uma sequência. Então, somos predestinados. Por quê, irmãos? Porque entramos na predestinação de Deus. Predestinados por quê? Porque Deus, o que ele esperava? O que Deus, o Deus verdadeiro, o que ele queria para a humanidade, irmãos? Ele queria a humanidade debaixo de pecado, debaixo de maldição, debaixo da lei? Lógico que não. Ele queria a humanidade andando conforme a sua vontade. E a vontade dele é boa e perfeita. Então ele tinha planos excelentes para a humanidade. Alguém foi lá e sujeitou ela à servidão, sujeitou ela ao pecado. E aí quando Jesus vem, irmãos, ele entra em nossas vidas, para que é, irmãos? Ele entra em nossas vidas, ele nos prepara e nos envia para uma guerra. E nessa guerra, irmãos, nós temos que sair de pé. Nessa guerra nós temos que lutar cada dia, enfrentar o que vier pela frente. A nossa alegria, irmãos, está em quem? Em Jesus. A minha alegria tem que estar em Jesus, a alegria dos irmãos tem que estar em Jesus. A nossa alegria não pode estar em nada visível, porque aquilo que é visível se acaba, irmãos. Aquilo que é visível, nós não podemos esperar nada do que é visível, porque nós já estamos vendo. Então nós esperamos daquilo que nós não vemos. Nós esperamos daquilo que é do alto, irmãos. É celestial. Né? Versículo 30, ó. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Irmãos, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, irmãos. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 36, 35, irmãos. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 35. Aí ele diz aqui: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não quer, irmãos? Não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como do trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e a outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Então, ele está dizendo aqui, irmãos, que para você adquirir o corpo celestial, você tem que perder esse daqui. Ele está dizendo que há corpo diferente, um do outro. Um é do animal, outro é do homem, outro é da ave. Mas existe corpo celestial, irmãos. E é isso que nós esperamos.
Versículo 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção e ressuscitará em que, irmãos? Incorrupção. Semeia-se ignomia e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Então ele está mostrando aqui para os irmãos que é uma certeza, irmãos, de que assim como há um corpo terrestre, também há um corpo celestial, há um corpo espiritual, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Então, primeiro nós temos que passar por tudo que nós passamos, para depois adquirir o celestial. Primeiro, nós somos semeados em fraqueza, para lá na frente sermos fortes. Nós somos semeados, irmãos, de forma trágica. Nós somos semeados, que nem diz aqui, ó. Semeia-se em ignomia, ressuscita em glória. Quer dizer, você é semeado, irmãos, de forma vexatória. O nosso corpo faz a gente passar por tantas coisas. Tanta coisa que o nosso corpo faz a gente passar. É uma fraqueza total. Irmãos, é terrível o nosso corpo. A gente olha para o nosso corpo e a gente tenta até melhorar ele, né? A gente tenta melhorar o corpo de alguma forma. Põe uma roupa melhor, as mulheres faz maquiagem e tudo achando que o nosso corpo é isso daqui. Não é isso daqui, irmãos. É tudo que tem nele. É a nossa mente. É tudo. É tudo. O que os nossos olhos contemplam não é aquilo que você vê, irmãos. Você vê algo e você acha que é só aquilo que você vê. Por trás daquilo tem área espiritual. Por trás daquilo que você vê tem demônios operando. E como que vai funcionar aquilo em você? Aí, irmãos, aí que é terrível. Aí que é terrível. Vai um lá ver algo feio, fica enjoado porque viu algo feio. Vai o outro ver e não fica. Por quê? Porque as pessoas, elas são diferentes uma da outra. Diferente, mas a batalha espiritual é para todos. De uma forma ou de outra, irmãos, passamos por batalha espiritual. Então, às vezes, as fraquezas de um não é fraqueza de outro. Muitas vezes a luta de um não é a luta de outro. Mas as lutas que nós enfrentamos é por causa desse corpo. As batalhas que nós enfrentamos é por conta disso. Quando Jesus veio, ele podia ter vencido a morte, o pecado, podia ter vencido tudo e aniquilado esse corpo. Falei assim, bom, a partir de agora estão todos salvos, pronto e acabou. Mas não. Ele permitiu que nós passássemos por tudo isso para quê, irmãos? Para crescer, para vencer, irmãos. Cada um de nós temos que ser vencedor. Ele venceu todas as coisas, mas ele envia cada um de nós para vencer. Então não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é uma vez, Jesus venceu, então também eu estou salvo, pronto, acabou. Não é isso. Ele venceu para quê? Para poder enviar cada um de nós para vencermos. E nós vencemos pelo poder dele. Vencemos pelo poder de Jesus. E aí diz aqui, ó. Versículo 48, ó. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. Então nós servimos a quem? Nós servimos a Jesus ou servimos a Adão, irmãos? A Jesus. E antigamente, antes de conhecer Jesus, nós trazíamos a imagem de quem? De Adão. O Adão pecou, o pecado dele passou a todos os homens. Então, antes de Jesus entrar em nossas vidas, nós trazíamos a imagem de Adão. Adão, irmãos, lá em Gênesis capítulo 2, lá diz que Adão ele foi formado lá e o Senhor lá soprou no nariz dele e ele foi feito o quê, irmãos? Alma vivente. No Evangelho de João, diz que quando Jesus ele ressuscitou, que ele encontrou com os discípulos lá, ele assoprou sobre os discípulos lá e desceu sobre eles o que, irmãos? O Espírito Santo. Então, vocês veem a diferença da criação lá do Éden lá, e a diferença, irmãos, daqueles que são gerados em Cristo. Aqueles que estão em Cristo. É uma diferença muito grande. Uma coisa é você soprar sobre o homem ali e ele ser feito alma vivente. Irmão, qualquer cachorro, qualquer porco é alma vivente. Qualquer animal é alma vivente. E o homem não passa disso, sem Jesus. Jesus não. Jesus ele entra na sua vida, entra na minha vida e ele assopra. E ali é derramado o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que consola. O Espírito Santo é aquele que conduz em toda a verdade. É o que é soprado sobre nossas vidas. Então, hoje nós somos homens e mulheres diferenciados, irmãos, do que nós éramos antigamente sem Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 50. E agora eu digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino do céu, o reino de Deus.
nem a corrupção herda o quê, irmãos? A incorrupção. Então, irmãos, a corrupção, ela não pode se sobressair sobre a incorrupção. Então, a corrupção ela não vai herdar a incorrupção. A incorrupção é superior. A incorrupção é o que vai prevalecer, irmãos. A incorrupção é o que vai permanecer para a eternidade. A corrupção vai ser aniquilada. A corrupção ela vai se acabar quando Jesus vir e ele resgatar, buscar, porque resgatar ele já resgatou, mas ele vai vir buscar os seus. Quando ele vir buscar os seus, acabou. A morte já não tem mais força nenhuma. O último inimigo a ser aniquilado, irmãos, é a morte. Irmãos, a morte. Poucos são aqueles que permanece firme, inabalável diante da morte. E eu não digo da própria morte, porque quando a pessoa morre, acabou, né? Mas quando ela vê alguém morrendo, alguém que ela gosta, quando o ser humano vê alguém que ele ama, alguém que ele gosta, morrendo, como que ele fica, irmãos? Abalado, não é? Abalado. A morte abala, irmãos. É o último inimigo a ser aniquilado, é a morte. E assim como a morte, outras situações também abalam a pessoa, o ser humano. A enfermidade, irmãos, a enfermidade abala o ser humano. O cidadão está levando a vida dele, tocando a vida dele, comendo de tudo, andando como quer. Aí chega o médico e fala assim, você está com câncer. Irmãos, ali ele já não come mais, ali ele já não tem mais alegria. Quando pensa que não, o corpo dele desfalece. Só porque ele ficou sabendo que ele vai morrer. É só por isso, irmãos. Então, veja como o corpo da gente é sensível, é delicado, o nosso corpo é fraco, é corruptível, irmãos. A corrupção está em nosso corpo. A corrupção está na nossa mente, lá no fundinho, lá. Tem corrupção. Nosso coração tem corrupção. Por isso que é uma batalha espiritual. E o espírito tem que vencer, não é isso, irmãos? Versículo 51, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o quê, irmãos? Transformados. Quando ele fala nós, aqueles que não morrerem até a vinda de Jesus, que estiverem vivos até lá, vai ser transformados. Mas aqueles que estiverem mortos, eles vão ressuscitar incorruptível. E aqueles que não têm Cristo, irmãos, vai ressuscitar de que forma? Incorruptível ou corruptível? Corruptível. E vão para o lago de fogo, corruptível. Imagina, irmãos, a pessoa ela reclama porque ela tem tribulação nesse tempo aqui, nesse curto período de tempo. Porque a palavra fala que é um pouquinho de tempo, é curto período de tempo, é pouca coisa. Nós já reclamamos muitas vezes do que temos que suportar nesse mundo. E muitas vezes murmuramos, muitas vezes nos queixamos. Nesse curto período de tempo, imagina aqueles que morrem, vão para o Hades sofrer porque não tem Cristo. Aí passa lá, até a vinda de Jesus sofrendo no Hades. Aí quando Jesus vem, aí muda a situação. Aí ressuscita, com o mesmo corpo corruptível, com a mesma matéria ali corruptível. E vai para onde? Para o lago de fogo. Irmãos, diante disso, e a palavra fala isso, e a palavra afirma isso. Diante disso, o que convém cada um de nós ser nesse tempo presente, irmãos? O que convém? Convém eu olhar para as coisas dessa vida e me agarrar nas coisas dessa vida? Ou convém eu considerar as coisas dessa vida como esterco, como lixo, como nada, e me apegar às coisas celestiais, irmãos? As coisas que são do alto. Convém eu abrir mão de tudo dessa vida e me apegar às coisas que são do alto. Porque as coisas que são do alto é para a eternidade. As coisas dessa vida, por melhor que aparenta ser, irmãos, é passageiro, é momentâneo. O sofrimento, irmãos, ele passa numa noite. Muitas vezes. Você vai dormir sofrendo, no outro dia, quando você acorda, você tem uma luz. Uma luz. Parece que as coisas se resolveram. Por que parece que as coisas se resolveram? Não é que parece, é que se resolveram mesmo. É porque você tem um Espírito consolador sobre sua vida. Você tem um Espírito Santo que intercede por você, que te ajuda nas suas fraquezas. Mas para isso, irmãos, o que a palavra diz? Buscar primeiramente o reino das trevas e as demais coisas serão acrescentadas, irmãos? É isso? Não. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas necessárias, irmãos, não é tudo não. Ali ele está falando do alimento, ali ele está falando da vestimenta, ali ele está falando daquilo que você necessita para passar pela guerra. Nós estamos numa guerra. É por um curto período de tempo. Essa guerra vai acabar, irmãos. Vai acabar. Versículo 53, ó. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á o que, irmãos? A palavra que está escrita. Tragada foi a morte aonde, irmãos? Na derrota? Na vitória.
Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o que, irmãos? É o pecado. E a força do pecado é o que? A lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no que, irmãos? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando ele fala a obra do Senhor, está falando da batalha, irmãos, da guerra. Nós somos alistados para uma guerra. Então nós temos que lutar de que forma? Com armas carnais ou espirituais, irmãos? Armas espirituais. Temos que lutar legitimamente. Legitimamente. Por quê? Porque aquele que luta legitimamente, ele é coroado. Mas aquele que não luta legitimamente, irmãos, sem condições. Então, temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes. Porque o inconstante, irmãos, ele não consegue vencer. Já viram pessoas inconstantes? Pessoas inconstantes é aquela que, ora, ela quer lutar, quer vencer, quer batalhar, ela quer amar, ela quer perdoar, ela quer exercer misericórdia, ela está fervorosa. E ora, ela está mais para baixo que nada, irmãos, que tudo. Ora, ela não quer amar, não quer perdoar, não quer permanecer, não quer perseverar, não quer andar, não quer seguir após Jesus, ela não quer nada disso. Então isso é inconstância. E nós não podemos ser inconstantes. A palavra fala que nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aqui em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 5. No capítulo 1 diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, não feito por mãos, eterno aonde, irmãos? No céu. Irmãos, se esse barracão, se essa casa feita de madeira, de palha, sei lá do que é feito isso daqui, irmãos, porque se abala muito fácil. Se isso aqui se desfizer, nós temos que ter a certeza, eu tenho de Deus um edifício, irmãos, lá no céu. E aí diz aqui, ó. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados, de que forma, irmãos? Irmãos, nós estamos vestidos do quê? Nós estamos vestidos com esse corpo aqui, ó. Com esse corpo, nós estamos vestidos com isso. Só que, nesse corpo, nós não podemos ser encontrados nus. Por quê? Porque estando nesse corpo, nós temos que ter vestes espirituais. Nós temos que ter vestes brancas naquele dia. Nós temos que ter vestes naquele dia que condiz com quem, irmãos? Condiz com o caráter do noivo. Com o caráter do noivo. Imagine se naquele dia, quando Jesus vem, nós somos encontrados pelados. Somos encontrados nu. Porque nós esperamos o quê? Ser revestidos do imortal, da imortalidade. Aí diz aqui, ó. Versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da habitação que é dos céus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pelo que, irmãos? Pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do que, irmãos? Do Espírito. Pelo que estamos sempre, de que forma, irmãos? De bom ânimo, é isso mesmo, irmãos? É sempre, irmãos? A palavra fala que é sempre. A palavra fala que é sempre. Porque estamos sempre de bom ânimo, sabendo, olha só, por que nós devemos estar sempre de bom ânimo? Porque nós temos a certeza, ó, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser desagradáveis, quer presente, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, irmãos, nós estamos sempre de bom ânimo. Por quê? Porque nós temos esperança nas coisas do alto. Nós temos esperança que Jesus vai vir. Então, isso faz com que o cristão tenha bom ânimo, sempre. Quando o cristão está desanimado, por que ele está desanimado, irmãos? Ele está desanimado porque está faltando esperança para ele. Ele não está vivendo pela esperança. Ele não está andando pela fé. Ele está andando por vista. Ele está andando sem esperança daquilo que Jesus garantiu. Ele prometeu, irmãos. Então, se nós sabemos que Jesus prometeu um corpo celestial, o que esse corpo vai falar comigo, irmãos? Se Jesus promete e ele garante que naquele dia não vai haver dor, não vai haver pranto, não vai haver sofrimento, o que o sofrimento desse tempo presente tem que falar comigo, irmãos? Nada.
Não tem que falar nada. Eu tenho que andar por fé. Aquele que anda por fé, ele anda de que forma, irmãos? Com entendimento. Fé é entendimento. Fé é conhecimento da verdade. É a vivência da verdade, irmãos. Então o cristão ele não pode andar de outra forma. O cristão ele anda com entendimento. Com entendimento. E aí diz aqui, ó, um pouquinho mais à frente aí, ó, no versículo 17, irmãos. Concluir aqui, ó, capítulo 5 mesmo, o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém do que, irmãos? As novidades provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a justiça de Deus, irmãos, é diferente da justiça da lei. A justiça da lei diz assim: o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então a justiça da lei diz ao homem: cumpre tudo o que está na lei, nos estatutos, ordenanças, e você vai viver por isso. A justiça que é pela fé diz assim: não diga em seu coração quem subirá ao céu, quem descerá do céu. Irmãos, nós já sabemos tudo que Jesus fez por amor de cada um de nós, tudo que ele cumpriu. Ele desceu do céu, ele se fez homem e habitou nesse mundo, ele venceu todas as coisas. Ele desceu ao abismo, lá pregou aos espíritos em prisão. Ele voltou para o céu, ele penetrou nos céus novamente. Ele venceu tudo, irmãos. Ele pôs em ordem tudo que estava no céu, tudo que estava na terra, toda a desordem que tinha. Toda a desordem ele colocou em ordem. E aí, hoje, como que nós vamos viver? Hoje nós temos esse corpo, mas temos que ser revestidos do que, irmãos? O homem espiritual. Porque se quando Jesus chegarmos, ele encontrar somente esse corpo aqui, com as coisas dessa vida, vamos estar nu. Ninguém consegue estar vestido diante de Jesus somente com essa habitação que é terrena, com esse corpo que é terreno, irmãos. Pode fazer o cabelo, pode fazer a unha, pode pôr silicone nos seios, pode pôr atrás, os homens podem fazer exercício, pode ficar musculoso, pode fazer o que quiser, irmãos. Quando Jesus vier, se só tiver esse corpo, vai estar nu. O revestimento espiritual se dá por obediência à verdade, irmãos, por obediência ao evangelho. Aí sim, aí o noivo chega. As virgens estão de que forma, irmãos? Sensata ou insensata? Loucas ou sensatas? Sensatas. Vão estar firmes. Com o que, irmãos? Com o Espírito Santo, com azeite. O Espírito Santo é o selo, é o penhor, irmãos, é a garantia que cada cristão tem. Não tem outra forma. Não tem, irmãos. A nossa alegria e coroa está firme em quem, irmãos? Está lá em Filipenses, capítulo 4. No Senhor. No Senhor. Vamos terminar lá, Filipenses, capítulo 4, irmãos. Só ler esse versículo, só. Filipenses capítulo 4, versículo 1, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo diz, né? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firme em quem? No Senhor, amados. No Senhor. E aí ele passa a instruir aqui os irmãos. Mas a alegria e coroa nossa deve estar firme no Senhor, que é o nosso comandante, irmãos, o nosso general, é o nosso sumo sacerdote, é aquele que deu a vida e que ele deu a vida por nós, e é aquele que gera em cada um de nós, através da sua palavra, novas criaturas, irmãos. E assim nós seguimos adiante, lutando e combatendo a cada dia. Não é? Em nome de Jesus. Vamos orar?